Olá, Seekers, sejam bem-vindos ao Snitchcast. Aqui é o intro. Então, Seekers, como é que estão? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu peço imensa desculpa não ter saído vídeo na semana anterior, neste caso no sábado, mas foi uma semana de bastante trabalho para o projeto Snitchcast, não pelo podcast, mas por outras situações que vocês já sabem. Neste caso aqui, as live streams que estamos a fazer na Twitch a jogar Harry Potter. E devido a essa situação, não consegui ter o tema preparado para depois ser lançado no sábado. Vai ser lançado hoje, eu estou a gravá-lo na quarta-feira, mas no sábado volta tudo ao normal, episódio às 18 horas, sempre, e com um tema novo. Este tema que vamos falar hoje foi um tema que me foi pedido já algumas vezes, e é sobre mais uma teoria. Isto é, nós falamos no segundo episódio, salvo erro, exatamente, no segundo episódio falamos de Ariana Dumbledore e quem é que poderia ter sido o assassino ou quem lançou o feitiço que matou então Ariana Dumbledore. E depois de um feedback bastante bom da vossa parte sobre este mundo das teorias, eu decidi então aqui trazer-vos outra teoria que eu também vi há relativamente pouco tempo e que gostei da abordagem e também dos factos que foram lançados. Porque eu aqui, imagina, eu não gosto de teorias que sejam fantasiosas ou que só sejam uma conspiração sobre algo. Efetivamente, eu gosto de teorias ou de conspirações, ou que seja, que tenham uma base fundamentada e que consigam dizer que isto aconteceu devido a isto, isto e isto. E eu também só vos trago para aqui teorias que eu realmente, após as ver e ver se são verdade ou não, trazer-vos para cá. E então, a teoria que eu vos quero trazer hoje é a teoria do Aurelius Dumbledore. Pois é, deixamos de ter Credence Barebone e passamos a ter Aurelius Dumbledore. Aviso já que quem ainda não viu The Fantastic Beasts and the Crimes of Grindelwald, não veja ou não ouça este episódio. Vai ter algum, se não bastante, spoiler, por isso eu peço imensa desculpa, mas vai ter que ser mencionado aqui durante a teoria alguns elementos que se passaram nessa mesma história. E pronto, mas é o que eu vos digo, de 100% desta teoria, eu posso-vos dizer que 20 tem spoiler, 30 vamos dizer, pronto, 30 tem spoiler e 70 não tem, mas pronto, há muitas coisas relacionadas. Quem ainda não viu o filme, aconselho a fazer uma coisa: vê o filme e depois ouve, neste caso aqui, o episódio do podcast. É a melhor coisa, não há desculpas, não há desculpa melhor para ver um filme de Fantastic Beasts, sem ser esta, não existe. Por isso, vamos lá, se ainda não viste, quero-te a ver Fantastic Beasts e depois quero que me digas o que é que achaste do filme nos comentários, se estiveres a ver no YouTube, nos comentários, no próprio vídeo do YouTube, se estiveres a ouvir, assim é que é, no Spotify, no Apple Podcast, temos o post no Instagram, passa por lá e diz-me o que é que achaste. Neste caso aqui, passamos então agora para a teoria em si. Neste caso aqui, este tema já tem várias teorias credíveis e baseados em factos sustentáveis, como eu vos tinha dito anteriormente. Mas aquela que eu ouvi e que achei mais precisa é mais uma dos Super Carlin Brothers, que eles fizeram em janeiro, salvo erro, de 2020, 1 ou 2 meses após ter saído Crimes de Grindelwald nos cinemas. Neste caso aqui, vamos começar então. Como é que Credence é da família Dumbledore? É a grande questão que toda a gente faz depois de acabar de ver Fantastic Beasts e Crimes of Grindelwald, não é? Como é que é possível? Não faz sentido. Tivemos 7 livros de Harry Potter e nunca nos foi mencionado nem por Aberforth, nem por Albus, nem por Alpheus Doge, nada. Nem a Rita Skeeter com o livro que ela fez da biografia, das mentiras que o Dumbledore teria na sua vida, nem ela conseguiu descobrir isto. E eu pergunto-me, mas porquê? Nós nunca apanhamos nenhum tipo de referência a uma possibilidade que isto aconteça. E nós sabemos que no mundo mágico tudo e mais alguma coisa se sabe, existe muito mexerico. Por isso, isto tinha que ser dito, ainda por cima, Albus Dumbledore sendo uma figura tão grande como é, tinha que se saber, mas não se sabia. É assim, falando a nível cronológico, não é possível que Credence seja efetivamente filho de Kendra e de Percival
Dumbledore. É impossível. Neste caso aqui, Percival foi preso em 1891, Kendra morreu em 1899 e Credence, supostamente, pelo que está no guião, nasceu em 1901. Isto é, em 1901 ele estava no barco, logo ele era um recém-nascido. Pressupomos que seja nesse ano ou em 1900 que Credence tenha nascido. Mas como é que é possível? E também não podem dizer que a Kendra teve o filho e só para dizer que ele foi registado, porque a Kendra, durante todos os anos após a ida de Percival Dumbledore para Azkaban, que até por consequência até acabou por morrer na mesma, Kendra dedicou a sua vida por inteiro, a 200%, a cuidar da Ariana. Os filhos, neste caso o Albus e o Aberforth, estavam a estudar, normalmente, e Kendra ficou apenas e só a querer a querer cuidar da Ariana. Mas atenção, eu também não digo que isto não seja possível a nível de cronologia temporal, porque já sabemos que a J.K. Rowling, volta e meia, não lida muito bem com os números. Com as palavras é uma mulher incrível, mas com números ela própria já admitiu que volta e meia dá assim umas calinadas, mas não acho que seja por aí. Mas já que falamos em Ariana Dumbledore, eu posso-vos dizer que esta teoria que vos venho trazer hoje começa por aqui. E vocês vão já entender o porquê. Então, depois da morte de Kendra, Grindelwald, nós já sabemos, mudou-se para Godric's Hollow e ele e o Albus criaram então uma relação muito, mas mesmo muito próxima, onde planearam então dominar o mundo e 30 por uma linha. Nós já sabemos, está no episódio 2 do podcast, se não ouviste, ouve primeiro e depois vem aqui, que assim já estás um pouco mais contextualizado ou contextualizada. Mas, num pequeno resumo, Grindelwald vai para Godric's Hollow para viver com a sua tia, que era a Bathilda Bagshot, conhece Albus, torna-se... criam ali um laço muito, mas mesmo muito grande e a posterior fazem um pacto de sangue devido ao plano que eles tiveram para ter os Deathly Hallows e dominarem o mundo. Neste caso aqui, Albus queria fazer isso na altura em que a mãe morreu e assim a Ariana iria ficar sozinha. Aberforth não concordou de todo com isso e colocou em questão a execução desse mesmo plano. Gellert não gostou muito da ideia e, depois de repetidas imposições por parte de Aberforth, Gellert começou então e disputou ali um duelo contra Aberforth, que a posterior Albus também entrou para defender o seu irmão, que neste caso aqui o Grindelwald teria então lançado um feitiço cruciatus para o Aberforth e pronto, o Albus a partir daí deu-lhe ali um turn da light na cabeça e disse, não, eu tenho que ir ajudar o meu irmão porque isto já passou dos limites, o Gellert lançou um cruciatus para cima do meu irmão, isto não pode acontecer, pronto. Nós sabemos que o resultado desse duelo a 3 foi então, e infelizmente, a morte da Ariana. Mas o Albus, mesmo não se sabendo quem é que matou a Ariana, porque não se sabe até hoje, pode-se teorizar o que é que aconteceu naquele evento, mas não se sabe ao certo, não temos uma confirmação da criadora da história, não é? É indicar-nos o que é que efetivamente se passou ali. Mas sabemos, como vos disse, que a Ariana morreu naquele dia. Como eu já disse, se quiseres saber mais sobre esta história e uma possível teoria sobre isto, no segundo episódio aqui do podcast tens tudo aquilo que precisas de saber, tanto sobre a família do Dumbledore como também da teoria em si, de quem é que matou a Ariana. Muito bem, como todos sabemos, após conhecermos Credence em Fantastic Beasts, reparamos muitas semelhanças entre ele e Ariana, tanto a nível da sua personalidade como também no efeito que a sua magia reprimida tem. Isto é, na altura, quando Ariana morreu, não se sabia, não se tinha tanto conhecimento do que é que poderia ser um Obscurus. Neste caso aqui, nós, como espectadores da história em si, só ficamos a perceber ou só ficamos a ter uma noção mais ou menos do que é que poderia ser a Ariana depois de vermos o Credence. Um pouco estranho, não é? Mas para começarmos então a teorizar, temos que ir à raiz deste mesmo problema, que é a família Dumbledore. Como eu já disse, a nível cronológico não é possível que Kendra e Percival sejam os pais diretamente. Sabemos então que Aberforth, após os estudos, não teve um grande mediatismo, mas já o Albus
dar-nos um pouco mais de sumo aqui e conseguimos investigar efetivamente a vida que Dumbledore teve. E será isso por acaso? Vamos ver então. Neste caso aqui, começando então por Albus nos seus tempos de jovem em Hogwarts, no início do seu percurso académico foi muito ligado à imagem do pai e até era bem falado, entre aspas, pois achavam que Albus Dumbledore também tinha aquele elitismo da pureza de sangue e por isso é que o pai fez o que fez aos 3 Muggles. Porque sim, a história da Ariana, do porquê da Ariana se ter tornado um Obscurus, sempre foi um tema de secretismo dentro da família, pois não queria que isso passasse para fora. O próprio Percival foi condenado sem nunca ter admitido o porquê de ter atacado os 3 rapazes Muggles que tinham abusado então de Ariana. Neste caso aqui, Albus foi muito ligado a esse elitismo da pureza de sangue, que não era algo que ele se enquadrava, mas a partir do seu 4/5º ano em Hogwarts, o seu talento já falava bem mais alto do que essa ideia que tinham da família. E foi então no seu 7º ano, neste caso no seu último ano em Hogwarts, que Albus atingiu um nível muito, mas mesmo muito bom. O seu talento era imenso e já na altura tinha contactos com vastos feiticeiros de renome, como por exemplo Batilda Bagshot e também Nicolas Flamel. É verdade, Flamel? Flamel diz-vos alguma coisa? Precisam assim de um sapo de chocolate? Pois é, Nicolas Flamel era e é, porque neste caso já não é, porque ele, entretanto ele deixou de tomar o elixir da vida, não é? Mas pronto, Nicolas Flamel é um alquimista e, quiçá, o alquimista mais famoso do mundo mágico. Também conhecido neste caso, a sua grande obra aqui foi a Pedra Filosofal. Neste caso aqui, já falamos de sapos de chocolates e, como vocês sabem e recordam-se precisamente do que é que estava escrito nesse sapo de chocolate que o Harry abre no Hogwarts Express. Vocês lembram-se? Se não se lembram, eu vou dar aqui um recapzinho. Neste caso aqui, no sapo de chocolate, tem a seguinte frase. Albus Dumbledore, atualmente diretor de Hogwarts, considerado por muitos o maior feiticeiro dos tempos modernos. Dumbledore é particularmente famoso por ter derrotado Grindelwald em 1945, por ter descoberto os 12 usos do sangue de dragão e por desenvolver um trabalho em alquimia em parceria com Nicolas Flamel. Ok. Eu entendi todos os feitos. Então, Dumbledore derrotou o Grindelwald, check, ok, nós sabemos disso. Os 12 usos do sangue de dragão, check, nós sabemos disso. E ajudou a criar a Pedra Filosofal, check. Oi, mas espera aí. O Flamel tem 600 anos, foi o que nós ouvimos, neste caso aqui é o que nós sabemos, e também ouvimos essa situação em Fantastic Beasts e os Crimes de Grindelwald. Mas espera aí, se ele tem 600 anos, a idade média de um bruxo já é 120, já é bem superior à de um muggle. Mas se ele tem 600 naquela altura, quer dizer que não pode ter sido o Dumbledore a ajudá-lo a criar a Pedra Filosofal. Para isso o Dumbledore também teria que ter uma idade similar ou equivalente, vamos assim dizer, à que tem o Nicolas Flamel. E nós vemos que isso não é verdade. Logo, temos que colocar aqui a certeza, não é, de que Nicolas Flamel fez e concretizou o projeto da Pedra Filosofal sozinho, isto é, sem Albus Dumbledore. Pode não ter sido sozinho, podia ter ajuda da sua esposa, a Perenelle, mas efetivamente o Dumbledore não esteve envolvido na criação da pedra. Mas então, se o Dumbledore não esteve envolvido na criação da pedra com Nicolas Flamel, qual é que teria sido o trabalho, ou neste caso, o projeto que os dois estiveram envolvidos? Vamos descobrir então. A Pedra Filosofal foi criada por Nicolas Flamel e, dita a lenda, que a Pedra Filosofal tem 3 funções. A primeira seria transformar todo o metal em ouro, nós vemos isso. Segundo, produzir o elixir da vida, nós vemos isso. E um terceiro, que é criar um homúnculo. Neste caso aqui, 2 delas nós já sabemos que efetivamente são verdadeiras, mas a terceira função nós nunca ouvimos falar dela. E já agora, se o Nicolas Flamel criou a Pedra Filosofal e descobriu tudo isto, porque é que iria precisar do Albus para neste caso aqui, para que o Flamel iria precisar do Albus Dumbledore para alguma coisa dentro da alquimia? O Nicolas Flamel efetivamente fez acontecer aquilo que todos os alquimistas querem, que é criar a Pedra Filosofal. Ele conseguiu o mais difícil. O porquê dele querer o Albus Dumbledore com ele? Vamos lá então. Eu acredito que, neste caso aqui, eles criaram o Credence, ou o Aurelius, mas
eu também me pergunto, neste caso, como é que eles fizeram isto? Como é que eles criaram aqui o Creedence? Vamos começar aqui pelo Obscurus. Supostamente um Obscurus é algo que é criado, e neste caso é derivado de algum evento traumático de um feiticeiro que reprimiu a sua magia. Neste caso aqui o tempo de vida não é muito longo quando se cria um Obscurus, não é? A maior parte das pessoas, neste caso a maior parte das crianças, porque eles nem chegam a ser adolescentes nem adultos, morre numa tenra idade, não é? Neste caso aqui, Creedence, não vemos isso, nós vemos o Creedence já com alguma idade, já quase a ser um adulto, e mesmo assim ele continua a sobreviver. Mas porquê é que o Creedence sobreviveu e os outros não? Questiono-me sobre isso, e com isso fui à procura da resposta. E o que é que eu encontrei? Neste caso aqui nós vemos que o Newt consegue separar um Obscurus de uma menina que ele conhece no Sudão, que acabou por morrer, mas o Newt conseguiu extrair esse Obscurus. E se o Newt não foi a primeira pessoa a fazer essa separação? Pois é, neste caso aqui nós vemos que o Creedence usa o Obscurus como se fosse algo que fazia parte dele, como se uma parte do ser que era o Creedence estivesse lá o Obscurus. Nós vemos, por exemplo, com a Ariana, que a Ariana só evocava o Obscurus quando tinha momentos de muita aflição ou muita agonia, o que seja, mas ela não controlava o Obscurus, enquanto que o Creedence, depois de perceber o que era o Obscurus, começou a saber controlá-lo. Mas porquê que isso acontece? Nunca se esqueçam, e eu falei de uma terceira função que a Pedra Filosofal tinha, o Homunculus, que não é mais nem menos do que criar vida. Agora pensem nisto e acompanhem a minha linha de pensamento. Sabemos que o Albus sempre se culpou pela morte da Ariana, e ele, juntamente com o Nicholas Flamel, fizeram algo em alquimia. E se fosse algo relacionado com a Ariana? E se o Albus Dumbledore e o Nicholas Flamel tentaram trazer novamente a Ariana para a vida? Isto é, o Homunculus não faz que as pessoas, neste caso, que reviver as pessoas, mas cria um corpo para algo. E se o Nicholas Flamel e o Albus Dumbledore estivessem a tentar fazer isso? Pois, e com isso usaram aqui o Obscurus dela na tentativa de lhe recriarem um corpo para que a Ariana efetivamente conseguisse viver novamente. Só que não correu bem como eles pensaram. Isto é, de certa forma eles conseguiram efetivamente comprovar o poder da pedra com o Homunculus, eles criaram um embrião, só que esse embrião não era a Ariana. Criaram um embrião, criaram um corpo que não era a Ariana. Tinha o Obscurus da Ariana dentro desse mesmo ser vivo que eles acabaram de criar, mas não era a Ariana que lá estava. E quando eles se separaram com isso, primeiro pensaram, isto aqui nunca foi feito antes, nunca ninguém viu isto de certeza que vai mexer com alguma situação que não vai ser aceita e nós vamos ter variadíssimos problemas. E o primeiro pensamento que eles tiveram aqui foi, e como já é habitual no Dumbledore, fazê-lo crescer longe de tudo isto para não repararem do que é que estava aqui a passar. Ele fez isso com o Harry, por isso é que eu deixou em Private Drive, para estar longe do mundo mágico, para não ter nenhum tipo de contacto, não é? Para não criar aqui nenhum tipo de... Como é que eu ia te explicar? De tudo aquilo que ele passou, o Harry, para não criar ali nenhum tipo de um herói ou algo assim do género. Pronto, o Dumbledore decidiu colocá-la à parte para evitar esse tipo de situações. E aqui com o Creedence foi uma situação um pouco semelhante, vamos assim considerar, mas foi mais para encobrir algo que pronto, neste caso aqui, se descobrissem que aquilo tinha acontecido, podia trazer bastantes problemas, e isso era mau para ambos, tanto para Nicholas Flamel como também para Albus Dumbledore. Neste caso aqui, se repararem, aqui temos também uma possível explicação do porquê do Creedence ainda estar vivo, vamos assim considerar, e o porquê dele conseguir controlar o Obscurus. Se formos a pensar, qualquer criança num estado normal produziria um Obscurus dentro dela. Mas aqui foi o inverso. O Creedence foi gerado a partir de um Obscurus. E eu acho que é por causa disso que o Obscurus do Creedence, ou não sei se podemos dizer até o Obscurus da Ariana, consegue ter uma relação, vamos assim considerar uma relação tão boa aqui. Isto é,
o hospedeiro, não é? Do Obscurus não morre, como nos casos normais, porque ele efetivamente não é um hospedeiro, é uma criação, ele foi criado a partir daquele Obscurus. E é por essa razão que eu acho que o Credence consegue controlar e não morre devido a esse argumento. Neste caso aqui foi missão falhada, num sentido, e missão bem sucedida no outro para o Nicolas Flamel e Albus Dumbledore. Agora, eles têm que se livrar do bebê, não vão matar o bebê, não é? Isso era muito mau. Então, eles tinham que se ver livres, entre aspas, do bebê, e a melhor forma que seria ali colocada seria colocá-lo no outro lado do mundo, não é? Onde ninguém saberia quem é que ele era. Mas quem é que aceitaria ir para o outro lado do mundo com um recém-nascido? Será que temos alguém relacionado com o Nicolas Flamel ou o Albus Dumbledore que não tivesse uma família, por exemplo, que não se importasse de se mudar para o outro lado do mundo, sem explicação aparente e sem dar explicações a ninguém? É assim, se nós formos realmente ao ponto, nós encontramos um familiar de Albus Dumbledore, uma tal de tia Honória. Isto é, a tia Honória era uma tia de Albus Dumbledore que era caracterizada pelo mesmo, nos contos do Beedle e do Bardo, como a tia solteirona. Pois é, temos aqui uma tia que encaixa no perfil da pessoa que levou o Credence. Porquê? Porque no guião de Grindelwald, neste caso, no último filme de Fantastic Beasts que temos, no guião aparece que o Credence estava no barco com a tia. Curiosidade, se colocassem aqui o nome de Honória, não é? Porque o normal é a J.K. Rowling dar nomes às personagens, ela é muito boa nisso e nós vamos ver isso um pouco mais a seguir. Teria colocado Honória, mas vamos ser sinceros, se tivesse colocado Honória nós iríamos identificar facilmente esta situação, e se no final o Grindelwald voltasse a dizer que ele era o Aurelius Dumbledore, era fazer 2 mais 2 e estava então a história solucionada. Nós iríamos ligar os pontos como estamos a fazer agora, iríamos ligar esses pontos facilmente. Por isso, eu aqui tenho mesmo a crença que é mesmo a tia de Dumbledore, Honória, que é a tal tia do Credence. Neste caso aqui, após este argumento, vamos assim considerar, ou esta evidência, passamos então agora para a última evidência, vamos assim considerar. Isto é, neste caso aqui, o Dumbledore não imagina que o bebê foi criado. Imagina, como é que eu devo explicar isto? O Dumbledore não imagina que o bebê que foi criado pelos dois teria efetivamente sobrevivido. Pois nem o Dumbledore nem o Nicolas Flamel sabiam que a Lita tinha trocado os bebés. Na ideia deles, quem tinha sobrevivido ali teria sido o Corvus Lestrange, por isso é que ele foi para aquele orfanato e por aí fora. Neste caso aqui, como a Lera trocou os bebés, fica aqui o grande toque. Estavam 2 bebés, a tia do Credence lá. Suspeito, não é? Suspeito. Mas atenção, o facto de Credence ser originado pelo Obscurus Ariana explicaria só daí o porquê daquela cena final que o Grindelwald mostra a Fênix e diz que ele é um Dumbledore, porque efetivamente o Credence é um Dumbledore, porque os genes, neste caso aqui da Ariana, estão presentes na construção ou na constituição do Credence. Efetivamente, ela está lá. É em genes, mas ela está lá. Mas é como eu digo, já acreditas nisto? Se calhar ainda estás assim meio convencido ainda. Não estás totalmente embebido aqui nesta ideia. Eu vou-te dar só o último exemplo que pode ser pouco, mas para mim diz tudo. Mas tudo, para quem conhece a J.K. Rowling, diz tudo. Se achas que tudo isto que eu te disse não é suficiente, prepara-te. A seguir vamos ter o argumento que vem diretamente da autora. Isto é, nós sabemos que a J.K. Rowling desde sempre gosta de dar nomes com significados. Nós temos o Sirius, que é da constelação de Cão Grande, e que Sirius é a estrela mais brilhante dessa mesma constelação. Temos o Remus, que veio então de Remus e Rémulo, Remus e Rómulo, que foram alimentados por um lobo, efetivamente um lobo, e
entre muitos outros que nós temos durante toda a saga de Harry Potter. Tendo isto aqui, nós temos a Ariana, em que o nome da Ariana significa prata, e Aurelius significa ouro. E o que é que a pedra filosofal faz numa primeira função? Transforma todo o metal em ouro. E a prata é o quê? Um metal. É verdade. Logo, pensando nesta sequência de acontecimentos, eu indico que um metal era a Ariana, depois de ter sido colocada em contacto com a pedra filosofal, tornou-se o Aurelius, que é ouro. É assim, mind-blowing, eu sei que é, mas que eu acho que é muito, mas mesmo muito credível. Eu também acho. Eu sou muito honesto, de todas as teorias que eu já ouvi, esta se calhar seria a mais acertada e a que teve a melhor base em tudo, porque em todas as pontas soltas tu consegues efetivamente eliminar essa ponta solta. O nosso amigo Sérgio Velhote também fez uma teoria destas sobre o Creedence, no canal dele, na plataforma 9 3/4. Pode ser que eu possa vir a fazer um vídeo sobre essa mesma teoria e colocá-la, esta, neste caso aqui, e a outra face to face, para percebermos quais é que seriam os pontos fracos, assim dizer, de cada uma das teorias, as lacunas que elas trariam e quais efetivamente são as grandes virtudes de cada uma delas, para perceber qual das duas seria a mais acertada. Mas atenção, eu já ouvi as duas e eu acho que esta é a mais acertada. Neste caso aqui, diz-me se tu acreditas que esta é a teoria correta, ou se tens outra teoria. Eu quero que vocês comentem. Mas é mesmo para comentar, nem que seja a dizer sim, eu concordo com a tua teoria, acho que isto e isto está correto. Quero que comentes. Caso sejas a ouvir no YouTube, comenta aí em baixo na zona dos comentários e deixa um like, como é óbvio. Não podes ver e ouvir um episódio de Snitchcast sem deixares um like. Estou a brincar, se não gostares, não gostaste. Também é verdade, também posso errar nos temas que trago. Mas, pronto, neste caso aqui, nesta teoria aqui é tudo. Eu quero, como vocês dizem, que comentem, tanto no YouTube como no Instagram. Se nos estiveres a ouvir do Spotify ou do Apple Podcast, podes passar no Instagram, que é snitch.cast, para então comentares por lá o que é que tu achaste desta teoria, se concordas, se não concordas, se tens uma ideia diferente, se não tens. Pronto, o normal. Neste caso aqui, não te esqueças de nos seguir em Snitch.cast. Podes acompanhar por lá todas as novidades do podcast e também do projeto em si. Isto é, nós já estamos então no Spotify, Apple Podcast e YouTube para poderes consumir o teu episódio de podcast, ou os teus, caso gostes de fazer uma maratona de Snitchcast. Podes acompanhar todos os nossos quizzes, por exemplo, fazemos sempre um por semana, e também as nossas Snitch Lives e também Snitchcast TV. Eu sei, parece muito, mas não é. Pensem assim, o podcast YouTube, Spotify, Apple Podcast, estás tranquilo ou tranquila, e depois temos Snitch Live, que é uma vez por mês no Instagram, falamos com Potterheads de várias áreas e discutimos um pouco sobre Harry Potter e conhecemos uns aos outros e criamos aqui uma comunidade maior ainda. E depois temos Snitchcast TV, twitch.tv e neste caso aqui /Snitchcast TV, para ver então aqui o Miguel Teixeira, o host deste podcast, a jogar Harry Potter. É verdade, estamos no primeiro jogo ainda, começamos a semana passada. Todas as sextas e sábados, a partir das 21 horas, eu estou em twitch.tv /Snitchcast TV. Esta semana no sábado não vou estar porque vamos ter a terceira ou quarta edição. Opa, eu esqueci. Não, é a quarta edição, exatamente. A quarta edição da Snitch Live, que vai ser no dia 27 de fevereiro, neste caso no sábado. Às 21 horas vamos ter connosco o Príncipe Misterioso, o Rui, a Lapopete e também a Anitta dos Pops. Agradeço a todos aqueles que tiveram a ouvir aqui o podcast. Espero por vocês no Instagram para nos acompanharem e depois também na Twitch para nos verem, a divertirmos um pouco e também compartilharem connosco as vossas experiências com Harry Potter e também fazerem-nos companhia. Eu faço-vos companhia a vocês, vocês fazem-me companhia a mim e pronto, passamos esta altura um pouco mais difícil, um bocadinho mais juntos, entre aspas, e também com o tema de Harry Potter e o mundo mágico sempre à nossa volta. Eu espero que tenhas gostado. Não te esqueças de nos acompanhar em todas as redes sociais e já sabem, não sejam Lockharts, usem máscara. Nox.